O assunto do espinho na carne de Paulo é uma fonte de curiosidade entre os cristãos, com muitas teorias sendo apresentadas sobre o que poderia ser. Mas o que exatamente ele se refere com essa expressão? Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Curiosa. Se você quer aprender mais sobre a vida de Paulo e outras curiosidades bíblicas, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sem mais demora, vamos ao vídeo. O apóstolo Paulo menciona o espinho na carne em 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Muitas teorias têm sido apresentadas, desde uma tentação até um problema ocular crônico, mas nunca foi confirmado. O que é certo é que essa expressão se refere a uma dor ou aflição na vida de Paulo. Uma suposição é de que Paulo se referia às incessantes perseguições e atos de violência que sofria por ser um apóstolo de Cristo. Esta linha de pensamento trata da perseguição por parte dos judeus, os quais o irritavam de modo permanente, perante os gentios. A suposição mais comum é de que o espinho na carne de Paulo era uma debilidade física ou doença. Ele menciona em suas cartas que sua condição física lhe causava problemas de vez em quando. Em sua carta aos Gálatas ele escreveu: "Vocês sabem que quando anunciei o Evangelho pela primeira vez, estava enfrentando problemas físicos. E vocês não me rejeitaram nem me desprezaram por causa disso, mas me aceitaram como mensageiro de Deus, como Jesus Cristo." Gálatas 4,14. A respeito da enfermidade física, existem 3 tentativas de explicá-las. 1. Poderia ter sido uma doença contraída a caminho da Galácia. 2. Uma consequência de ter ficado cego na estrada para Damasco. 3. Uma consequência de ter sido apedrejado. Atos 14,19. Alguns chegam a sugerir que Paulo estava praticamente cego. Caso fosse assim, isso explicaria a referência aos olhos, como ao tamanho de suas letras, mencionada em Gálatas 6:11, 14. Mas qual o propósito desse espinho? Paulo nos dá algumas pistas, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo deixa claro que o propósito do espinho era para ele não se exaltar. Desse modo, o apóstolo poderia exercer seu ministério na mais profunda humildade. Ele entendia que bastasse Deus retirar a sua boa mão, e ele estaria inteiramente sob o poder de Satanás. Ninguém gosta de viver com dor. Paulo buscou o Senhor 3 vezes para que removesse dele essa fonte de dor. 2 Coríntios 12, 8. Ele provavelmente tinha muitas boas razões pelas quais deveria estar livre da dor. Poderia ter um ministério mais efetivo. Poderia alcançar mais pessoas com o Evangelho, poderia glorificar ainda mais a Deus. Entretanto, o Senhor estava mais preocupado em construir o caráter de Paulo e evitar o orgulho. Em vez de remover o problema, o que quer que fosse, Deus deu a Paulo mais graça esmagadora e mais força compensadora. Paulo aprendeu que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, versículo 9. A natureza exata do espinho de Paulo na carne é incerta. Há provavelmente uma boa razão por que não sabemos. Deus provavelmente queria que a dificuldade de Paulo fosse descrita em termos gerais para que o princípio da graça de Deus pudesse ser aplicado a qualquer dificuldade que enfrentássemos. Se o espinho com o qual lutamos hoje é físico, emocional ou espiritual, podemos saber que Deus tem um propósito e que sua graça é suficiente. O que você acha que era esse espinho? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal para não perder o próximo. Deus te abençoe.